Então vou falar um pouco sobre bibliologia, como que a Bíblia ela pode ser escrita, né? Como que a Bíblia ela se tornou autêntica a nós. A gente sabe que houve vários livros que foram escritos, alguns livros se perderam no meio da história, né? Que poderiam compor a Bíblia ou comporam a Bíblia e depois foram perdidos por alguma coisa ou por não conseguir se manter, né, dentro das Escrituras. Então a gente vê até dentro da Bíblia, quando você lê ela por completo, você vê que até o profeta Natan, há outros livros que foram escritos que a gente não vê mais, esses livros que às vezes foram perdidos, né? Então alguns se sustentaram no decorrer da história, que aí eles subsistiram e chegou até nós, tá? Todos têm Bíblia aí? Todos trouxeram a sua Bíblia? Eu vou pegar a minha aqui só pra gente... Não, a gente não vai abrir, mas só pra gente compreender um pouco melhor como que a história da Bíblia, a minha tá bem surradinha. Não sei se já contei a história dessa Bíblia eu achei no lixo. Aí até quando eu falo essa história, pelo jeito a pessoa estava muito revoltada, a ponto de jogar. Quando eu achei ela estava mais nova, tá? Mas ela já estava meio surradinha. Então quando a gente fala de Bíblia Sagrada, a gente fala de escritos que aí percorreram na história. A Bíblia em si foi escrita por cerca de 1.600 anos, né? 1.600 anos, desde os escritos de Moisés até os evangelhos, as cartas paulinas, as epístolas, o livro de Apocalipse. Então a gente tem um grande tempo, né? Um tempo enorme, vasto, para que a Bíblia fosse escrita, tá? Dentro da Bíblia, quando a gente vai fazer uma introdução, a gente sabe que houve 40 autores, tá? Dentro da Bíblia cristã, né, o protestante, a gente sabe que são 66 livros, 66 livros e 40 autores diferentes, tá bom? Então alguns, que nem eu vou fazer uma introdução com vocês, a gente vai fazer algumas divisões e uma introdução rápida aqui, tá? Na concepção de vocês, qual foi o primeiro livro da Bíblia? Não fala, né? Mas vocês têm. É Jó mesmo? É Jó. Então, quando a gente pega, vou fazer uma introdução com vocês e falar um pouco dos livros, tá? Então, quando a gente fala livro de Jó, ou os escritos de Moisés, quando a gente começa, a gente pensa que, lógico, que o início é o livro do Gênesis. Mas para quem não sabe, a Bíblia ela não está numa forma cronológica. O que seria isso? Ela não vem acompanhando as datas de uma forma correta, elas estão de forma aleatória. Tanto que o livro de Jó, ele foi escrito antes do livro do Gênesis. Aí você fala, mas peraí, Gênesis não fala do princípio, da criação, fala de como Deus criou a humanidade, os seres humanos, os vegetais, os minerais. Sim, mas o livro de Jó foi escrito antes de Moisés estar no deserto, tá? Ali com o povo, carregando o povo. Aí a gente surge algumas questões dentro de nós falando, espera aí, se Moisés escreve o livro de Jó, como ele consegue escrever o livro do Gênesis, do período de Abraão, Isaac, Jacó, José, sem mesmo ele estar lá? Já perceberam isso? Moisés escreveu o livro do Gênesis, mas como ele consegue escrever o livro do Gênesis sem mesmo ele estar presente? Porque Moisés não conheceu Abraão, Moisés não conheceu Noé, não conseguiu conhecer Jacó, né? A história diz que é 430 anos, né, daquele período de escravidão ali, então eles não tiveram contato entre eles. Como que Moisés escreve o Gênesis? Uma coisa chamada tradição oral. O que seria essa tradição oral? Quando eu digo, é uma história que eu repasso a outros. Então vamos supor, quando chegou Abraão disse, olha, Deus tem uma promessa comigo, uma promessa de uma grande nação, que os meus descendentes dariam a origem a uma nação. E aí os filhos, né, Isaac, Jacó, vai carregando isso, os 12
Jacó carregam essa tradição e eles vão passando de pais para filhos. Então, quando chega ali, no período do Egito, quando Moisés, juntamente com o povo de Israel, está escravizado, eles já têm essa história dentro deles. E aí, quando Moisés agora leva o povo liberto do Egito agora para o deserto, o que acontece? Ele precisa escrever a história do seu povo, a história da humanidade, a história de como Deus criou os universos, os planetas, os animais. Então, aquela tradição ele vem e escreve. Então, foi assim que o livro do Gênesis foi escrito, tá bom? A gente sabe que Moisés escreveu o livro de Jó e mais 5 livros, né, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Então, se você olhar em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né, como 5, seriam os 5 primeiros livros, né, que a gente vê dentro da Bíblia. E ele tem alguns nomes. Tá? A gente fala que pode ser Torá. Torá significa lei, tá? Torá, se quiser colocar um tracinho, lei. Ou na teologia mais, digamos, sistemática, podemos chamar até, né, os 5 primeiros livros de Pentateuco. Penta, né, o Brasil é campeão, né? 5 vezes Penta, então é 5, Pentateuco, 5 livros, tá? Pentateuco. Então, quando a gente às vezes ouve falar, peraí, o que é o Pentateuco? Às vezes a gente vê uns pregadores que eloquência e falam, está escrito no Pentateuco, do canal bíblico. Então, seria esses 5 primeiros livros, tá? Que ele compõe as leis. Ali vai falar da libertação do povo de Israel, do Egito, indo à terra prometida. Então, ali vai falar sobre acerca das leis, tá bom? Eu vou ler alguns contextos. Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, traz a revelação da criação e mostram todo o cuidado de Deus em manifestar a lei, código de disciplina espiritual, civil e moral do seu povo. Então, quando Deus, através de Moisés, escreve os 5 primeiros livros, Ele está trazendo uma lei ao povo. Por que Deus faz isso? Porque Deus vê como o povo judeu, o povo de Israel, como um exemplo. As outras nações deveriam olhar para esse povo e, da mesma forma que eles serviam ao Deus dos céus, ao El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele povo deveria servir de modelo às outras nações. Então, por isso que Deus coloca leis morais, leis espirituais, disciplinas naquele povo, para que os outros olhassem para eles e acabassem seguindo os princípios que eles praticavam. Bom? Então, os 5 primeiros livros, Pentateuco, tá? O livro de Jó não inclui nesse. Conhecemos também como livros históricos, tá? Você que estiver anotando aí, que seriam esses livros históricos, tá? Ele vai desde Josué, o livro de Josué, o livro de Reis. Então, acredita-se que o livro de Josué é a Esther, tá? Mas não seriam todos, seriam praticamente os livros de Crônicas, livro dos Reis, livro de Ruth, Josué, esses livros que contam a história de Israel, alguma passagem, ou quando fala-se acerca dos reis. É só você pensar assim, quando eu não vejo o nome de um profeta específico, digamos, em um chamado específico. Então, que nem no caso de Jeremias, Isaías, o próprio Ezequiel, eles não se encaixam nisso, tá? Então, os outros livros, só você lembrar de Josué até Esther, ali fala-se de livros históricos. É o livro que vai trazendo a autenticidade da história do povo de Israel, que mantém ali a sua tradição, que mantém a história dos reis. Então, todo o contexto histórico sobre reis, sobre as guerras entre os povos, os judeus, tanto com a divisão do Reino do Norte, Reino do Sul, essas divisões, elas contam ali como livros históricos.
tá? Históricos do Velho Testamento. Tá bom? Temos também livros de poesia. A gente vai saber que na Bíblia tem livros poéticos e a gente vai entender um pouco deles, por que se chama-se poéticos, tá? Então a gente tem alguns livros dentro da Bíblia Sagrada chamados livros poéticos, tá? Que seria o livro de Jó, livro de Provérbios, Cantares e Eclesiastes, tá? Então, Cantares, Provérbios, Eclesiastes e Jó. Que é legal. Cantares, Provérbios e Eclesiastes são o mesmo autor. Aí a gente vê Salomão ele escreve Cantares. Alguém já leu aqui Cantares de Salomão? Vocês acham que é o livro que fala sobre o que ali? Quem já leu? Não sabe não? Quem já leu? Nunca li, eu vou ler. É um livro para quem é casado, essas coisas é ótimo. Marquinhos, é pra você. Aí Marquinhos, né? Não, pior que eu comprei pra igreja, eu acho que essas coisas não existem, né? A gente fala. Não li ainda. O que é uma poesia? Já quero ler. O que é uma poesia? A gente escreve para quem? A gente faz uma declaração para alguém. Então, aliás, falta o livro de Salmos também aí, tá? O livro de Salmos. Livros poéticos. Então, que nem você pega o livro de Cantares de Salomão, ali na verdade está escrevendo a Sulamita. Salomão, imagine só, Salomão ainda na sua juventude, vê uma rainha etíope, ou seja, uma mulher negra, morena, diferente das outras que ele via, dentro daquilo que ele já conhecia, e ele vê uma beleza diferente nela. Então, para quem for ler, eu já vou matar aqui a charada, um livro sobre sexualidade. Porque ali ele vai falar sobre a beleza dela, e ela falando a beleza do rei, ela se elogiando e ele se elogiando, o meu rei, e ela falando o meu príncipe, e aí você vai ver umas simbologias, que parece até engraçado, né? Na Bíblia, Está na Bíblia. Você vai ver às vezes Salomão, elas comparando eles a uma planta, uma árvore, a um animal, porque era uma forma de expressar o seu amor. Tá bom? Então, para quem é casado, quem não é casado pode ler também, mas ele fala sobre sexualidade. Nossa, não pode não. Mas ele fala, mas está na Bíblia. Então, o livro poético. Esse livro, depois eu vou falar sobre o canon bíblico, que é quais livros eram inspirados ou não. O livro de Cantares quase não passa. Por quê? Porque o livro de Cantares não fala, não tem a palavra Deus. Quando você lê esse livro, não tem a palavra Deus, mas foi um livro que foi escrito por Salomão. Então eles veem como um livro inspirado, tá? Cantares quase não passa no canon. E o outro que também quase não passa é o do livro da Esther, da rainha Esther no período dos Medos e Persas, por causa disso também. Alguns atribuem que Cantares, lógico, na prática, se você for analisar, realmente é um livro de sexualidade, mas muitos fazem tipologia, como Cristo e a igreja, tipologia simbólica, tá? Como se fosse um relacionamento entre Deus e a igreja. E no livro de Esther, porque caiu como autêntico ou inspirado, não tem a palavra Deus, mas eles falam, mas você vê Deus trabalhando através da vida de Esther. Então, tanto na vida dela, quanto nos seus patriotas ali, israelitas, então não tem nome Deus, mas aparece Deus trabalhando naquele povo, para eles voltarem para a sua terra, tá bom? Então tem Provérbios, Salomão escreve aí, entre 40 e 50 anos, está no auge da sua sabedoria, no auge do seu reinado. Eclesiastes, as pessoas falam que é um livro poético, porém que dentro da sua escrita você vê uma certa depressão do autor, que é Salomão. Eclesiastes, né? Você fala, tudo é vaidade. Fala, é melhor você estar em um funeral do que em uma festa, porque Salomão teve tudo.
Salomão teve mulheres, Salomão teve riqueza, teve poder, teve conhecimento, mas ele deixou que a vaidade, a idolatria entrasse nele. E agora, quando ele chega no final da sua vida, acredita-se que ele vem e volta-se a Deus. E ele se lamenta pelo tempo perdido, que ele ficou longe da presença do Senhor. Então ele vem e escreve Eclesiastes de uma forma de desabafo, tá? E Salmos, algumas pessoas creem e falam assim, Salmos só Davi escreveu. Na verdade não. Davi escreve boa parte do início do livro de Salmos. Mas, por exemplo, que nem Isaías, juntamente com Ezequias também, o próprio Moisés, no Salmo 90, 89, 90, é escrito por Moisés, filhos de Corá. Fala mesmo, né? Vamos em cima, Asaf, né? Asaf, que é do Salmo, se não me engano, do Salmo 73, 73 ao 80, ao 77, Asaf também, que era um sacerdote, até no período de Salomão, né? Mas ele já se encontra um pouco mais velho. Então ali é um punhado de vários autores, tá? Que são cânticos. Então alguns cânticos eles estão ali como orações, agradecimentos, e alguns desses salmos, o que é interessante é que eles são citados muitas vezes nas festas. Então às vezes nas festas do Pentecostes, eles tinham a tradição do quê? De fazer citações dos salmos. Então às vezes os salmos eles eram utilizados para alguma festa ou para algum tipo de problema. A gente vê que um deles ainda se permeia, né? Tem pessoas que pegam, falam assim, eu vou abrir a Bíblia no Salmo 91 e vou deixar aqui porque vai me trazer proteção. Então a fé ou a crença disso faz a pessoa pegar aquele salmo e carregar como um amuleto, tá? Muitos fazem isso, mas o ideal é você pegar os salmos e ler e orar, né? E crer que o Senhor está guardando a nossa vida. Mas a gente vê até na nossa tradição brasileira, as pessoas pegando o Salmo 91, abrindo ali, falam, estou protegido, a página fica até amarelada, né? Quem já falou para mim meditar nesse salmo 7 dias? 7 dias? Deus vai te Mas é uma proteger. irmãzinha, ela sempre fala isso pra mim. Ela falou que já falou isso para várias pessoas, já deve ter sido muito bem. Ela falou com carinho. Ela falou com carinho. Mas às vezes a crença ajuda. Desde que a gente faz um fundamento de aplicar ele à nossa vida. Então, às vezes você pega o salmo e fala, opa, peraí, os anjos do Senhor estão acampados para os que o temem. Então, peraí, se eu creio em Deus, Deus está me protegendo. Né? Se eu temo ao Senhor, eu creio que Ele é o Senhor da minha vida. Né? Às vezes vamos passar circunstâncias difíceis, mas o Senhor vai acampar anjos ao meu redor. Então, esses salmos para os judeus muitas vezes podem ser até místicos, porque eles atribuem-se às suas crenças, e alguns deles que são mais místicos, eles aplicam de uma forma às vezes até mística para poder atrair as coisas para eles, tá? Mas, resumindo, os salmos é colocado como cânticos e às vezes citados nas festas, tá? Então, no Pentecostes é um tipo de salmos. Na Páscoa, eles fazem outra citação. Nos tabernáculos, na festa dos tabernáculos, é outra. Quando eles lembram o período de Esther, quando eles voltam para a sua terra, e eles têm alguns salmos que também foram escritos nesse período, então eles fazem essa citação para lembrar o povo, né, que Deus o livrava. Tá bom? Temos também livros proféticos. Tá? Tem duas divisões nesses livros proféticos. Primeiro, a gente fala proféticos porque envolve só os profetas. Qual que é a divisão? 12 profetas menores e os 4 profetas maiores. Tá? Quem seriam os 12? Né? Malaquias, Jonas, Oséias, Ageu, Amós, Abacuque. São esses profetas, não porque eles são menores de estatura, mas por causa da escrita. A escrita ali, que nem acho que o que mais escreve é Oséias, que são 14 capítulos. Mas os outros são 2, 3, 5 capítulos, 8. Então eles falam que é profetas menores por causa da escrita. Tá? Não porque eram maiores ou melhores, não, enfim. É só por causa da escrita. E
Daí você coloca aí, se você estiver escrevendo, os 12 profetas menores. 12 profetas menores, e os 4, né, que seria por causa da escrita, né? 12 menores. Aí depois, se você quiser procurar, é só você pegar, depois de Daniel, Oséias. Aí vem Oséias. Oi? Jonas também. Então é Oséias, Naum, Jonas, Abacuque, Ageu, Amós, Malaquias, Zacarias, Ageu. Então, os 12 profetas menores, tá? Os 4 maiores, né, por causa da escrita. Então, seria Isaías, Jeremias, Daniel. Acho que vou escrever isso que estava falando muito rápido. Então, vamos lá. Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. Aí alguns incluem, dentro desta divisão, o livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Jeremias é o autor desse livro. Esse realmente foi autêntico por Jeremias. O que é legal, temos 40 autores dentro da Bíblia, só que alguns, que no caso de Jeremias mesmo, boa parte do seu livro não foi escrito por ele. A gente fala, nossa, Jeremias leva o seu nome. Mas Jeremias tinha um secretário chamado Baruque. Se você pegar ali dentro do capítulo 30, 36, você vai ver que Baruque começa a aparecer em cena. E aí, Jeremias estando preso, Baruque aparece e começa a escrever as profecias do próprio Jeremias, reescreve. Então, alguns profetas, alguns escritos, teve a ajuda de um secretário ou um escriba. Também já eu explico para vocês, tá? No caso de Jeremias, o seu livro teve essa ajuda de Baruque, e quando ele vai, depois que tem no cativeiro babilônico, quando ele sai de Israel, né, de Judá, melhor dizendo, quando ele sai e vai para o Egito, ele vem e escreve Lamentações, pela perda do povo, que aí tenda destruído, o povo é levado cativo para a Babilônia, incluindo até o próprio Ezequiel, que é levado em 597, o Nabucodonosor tirado de Jerusalém, levado para a Babilônia, tá? Então, esses profetas eles acabam entrando em concordância, tá? Pessoal, alguma dúvida? Aqui? Tá ótimo. A gente leu um pouquinho. Vocês já perceberam que nem quando você chega em Malaquias, pois vocês veem na sua Bíblia, algumas você vai ver que tem uma página em branco. Vocês já viram isso ou não? Se vocês quiserem até abrir agora, algumas Bíblias, quando chega em Malaquias, elas colocam uma página em branco. Você pensa, por que existe essa página em branco? Vai lá em Malaquias, né? A gente já conhece Malaquias como o livro dos dízimos e ofertas. É quase isso. Nem Malaquias era antes de Mateus. É o último livro, né? Do Antigo? É o último livro do Velho Testamento. Mas por que ela lembra? Eu vou explicar agora, hein? Ver se a de vocês têm. Algumas colocam de propósito mesmo. Deixa uma página em branco, 2 ou 3. Alguma apareceu aí ou não? A minha tá pra isso. A sua tá normal, Márcia? Não, tá em branco aí, ó. Vira aí. Tá em branco. Atrás. Será que significa isso? Atrás. Essa é mesmo. Essa mesmo. Que nem, vocês já viram que... O que quer dizer? Vou explicar agora. Vocês já viram que na Bíblia tem Novo Testamento e Velho Testamento? Sim. Então, o que a gente aprendeu é o Velho Testamento. E aí entra o Novo. Porém, antes de chegar no Novo Testamento, a gente chama de período interbíblico. Ou seja, ficou 400 anos sem escritos. Ou seja, sem profetas, sem pessoas, 400 anos. A gente, por isso que fala período interbíblico. Não teve escritor, não apareceu um profeta. Por isso que quando no Novo Testamento aparece João Batista, as pessoas ficam impressionadas. Porque já não havia mais voz profética que aparecesse
ali. Então, quando Jesus aparece, João Batista aparece, eles estão novamente restabelecendo novamente Deus falando com o povo. Aí eles vão falar que é um silêncio de Deus por 400 anos, que Deus não se manifestava, Deus não falava com a humanidade, tá? Só que nesse período, a gente pensa, o que aconteceu aí? O que aconteceu nesses 400 anos? Sem nenhum profeta, sem nenhum sacerdote, sem nenhum escritor inspirado. Vocês já ouviram falar que existem livros apócrifos? Vocês sabem o que são livros apócrifos? Os livros apócrifos são livros que eles falam que não são inspirados por Deus. Então quem é da cultura católica vai ver que não tem só 66 livros, mas que são 73. 73 livros que aparecem. Eu já não trouxe a Bíblia católica que eu tenho, mas aparece 73 livros, e aí chamados de apócrifos. Você fala, o que é apócrifo? É livros não inspirados por Deus, tá? Pode ser livros com contexto histórico até para você adquirir conhecimento, mas eles atribuem-se não inspirados, porque ou não há uma concordância dentro de um contexto de inspiração bíblica, ou algumas coisas que fogem de princípios que Deus estabeleceu, então eles colocam como livro não inspirado, então eles acabam não passando, tá? Então nesses 400 anos vai acontecer o que? A revolta dos Macabeus. Já ouviram falar isso? Quem era católico sabe. O primeiro e segundo Macabeus, o livro de Judite, o livro de Baruque, livro da sabedoria. Então esses livros vão aparecer nesse período, só que eles não são considerados livros. Então foi nesse período. Foi nesse período. Esses 400 anos. Aí quando na faculdade eles falam sobre isso? Ou não? Não falam, eles falam, só que eles falam de uma coisa bem diferente. Fala-se que porque não é considerado autêntico ou inspirado por causa desse período, porque eles creem que o último profeta do Velho Testamento é Malaquias. Então o que aconteceu posteriormente não pode ser considerado. Então na Bíblia católica fica aí esses livros. Fica esses livros. Fica no meio. Malaquias Fica entre Gênesis e Malaquias. Eles não aparecem no Novo, tá? Somente no Velho Testamento eles vão aparecer. Então, que nem se você pega Macabeus no período grego, né, no período que a cultura grega vai tomando forma e vai aparecendo. Por que eles não passam? Vamos supor, no caso até, se não me engano, no livro de Judite, fala-se que para expulsar demônios tem que queimar vísceras de peixes. Então, aí, por ter esses textos polêmicos, eles não colocam como inspirados, tá? Então por isso que alguns deles não passaram, ou às vezes porque não era autêntico, porque às vezes não foi o próprio autor ou discípulo do autor. Então você pega até Baruque andou com Jeremias, então o livro pode ser considerado autêntico. Agora no caso do próprio Macabeus, é uma história que às vezes foi contada por outros e outros, e aí poderia haver distorções, então eles colocam como não autêntico, tá bom? Por isso que eles não passaram, e por causa desse período interbíblico. José, por que os padres eles estudam tanto, porque eles não ensinam a Bíblia para o povo? Porque eles estudam bastante. Estudam, Então, o padre, na verdade, assim, quando surgiu Constantino, no ano 300, né, quando teve início, já existia a igreja primitiva, a igreja cristã, só que ela vivia uma opressão, aquelas perseguições, até a gente vê no Coliseu. E aí o que acontece? Junta-se o Estado e a igreja, elas tomam força, elas se tornam uma só, que aí entra a Inquisição da Igreja Católica, né, que a Igreja Católica, a religião e o Estado se unem e elas impõem regras à sociedade. Então quando Constantino vem, ele acaba deturbando um pouco os princípios. Então vivem mais da tradição do que propriamente a Bíblia. Então, por isso que houve essas brigas teológicas no decorrer da história, porque criou-se a Igreja Católica com os papas,
com os arcebispos, só que eles mantiveram a tradição da religião. Então eles estudam, mas por causa da tradição e a força do Estado, querendo ou não, até aqui no Brasil houve essa inquisição. Você pode ver que as igrejas católicas aqui de São Paulo só estão nos melhores pontos. Praça da Sé, onde você pode ver que é os melhores pontos. Até, se você quer saber, até na região do Nordeste, se você for, a gente entra na cidade, a primeira entrada na praça, no lugar que é o meio, é uma igreja. É uma igreja. Elas ficam no meio, a igreja católica. Porque quando ela chega no Brasil, ela está unida ao Estado. Então por isso que a igreja católica ela se tornou uma força por causa disso. Ela se tornou uma religião obrigatória. E elas têm força até hoje. Tem força até hoje. Perdeu-se um pouco por causa do crescimento das outras. No Brasil, acredita-se que daqui a alguns anos o Evangelho vai ser maior do que a Igreja Católica aqui no Brasil. Eu acredito que já passou, mas acredita-se que as pessoas vão tendo conhecimento, elas vão se aderindo mais mas eles têm mais domínio no Estado. Eles têm. Por exemplo, a igreja católica, qual que é a diferença? A gente tem que fazer os dízimos e ofertas e desse sustento a gente manter a igreja. Querendo ou não, ele consegue até mudar a lei, né? Essa questão aí de aborto, essas coisas, eles têm um poder maior. E a igreja católica, ela participa muito disso. Então, ela tem força. Tá? Só para responder, então os padres, eles acabaram mantêm a tradição. Quando você chega às vezes no católico, por que você é católico? Porque meu pai era. As pessoas Por causa das tradições. As tradições, ela fala, mas a primeira religião. Aí eles falam, porque Pedro foi o primeiro Papa. Já ouviram falar isso ou não? Pedro foi o primeiro Papa. Mas o primeiro Papa, aliás, o segundo Papa vem lá no século IV. Pedro é do primeiro século, então tem digamos, está um pouco fora a cronologia desses dados. É porque acabou misturando um pouco. Então, quando o Constantino ele vem, na verdade não tem tanto, ele é um cara mais leigo, só que ele quer trazer uma parte religiosa para o Estado. Então ele acaba aceitando, tipo assim, eu não sei o que é, digamos ele, não sei o que é mais, desde que agrade o povo. Então acabou tendo essas introduções e tal. E aí, como o Estado foi crescendo com a igreja, então acabou criando-se outras doutrinas, que do purgatório, os pecados capitais, as punições, os flagelos, tudo isso foi trazido pelos princípios da igreja católica. As penitências. Depois porque é assim, né? A gente ia lá, igual eu fiz o catecismo, aí todo mundo ia confessar. Aí a gente ia lá pra confessar, né? Aí eu falava, meu Deus, tanta coisa que eu vou falar. Aí eu falava assim, essa 10 eu me Aí ela vai, nós, exato. Se eu for exalto, perdoado. Não, antigamente. Ai, pelo amor de Deus. E a vergonha, né? Eu nunca fui. Eu fui. Tem Eu gente, tomava hóstia e tudo. tem gente falando, meu, morria de vergonha. Fiz a primeira comunhão, tudo. Olha só. Eu também fiz. Sim. Eu fiz, mas quando eu casei, na igreja Me católica. lembro da eu minha era professora batizada. e tudo. Aí eu tive que me batizar e fazer a primeira comunhão para casar. Senão eles não casam. No caso. E aí o padre olhou pra minha cara, a gente chegou numa salinha lá, aí falou assim, tem que confessar seus pecados. Eu olhei pra cara dele e falei, Jesus Fala, amado. eu vou ficar aqui o dia todo. Aí eu peguei e falei pra ele, ixi, então você vai ficar sentado aí a noite toda. Eles vão contar da vida Aí inteira. você fica, como é que eu vou contar? Falei, por onde começo? É que na verdade os padres eles acabam entrando no papel de sacerdote, né? Eles falam que eles que tinham que receber essa. Eles querem saber mesmo da vida do Da vida, no interior é complicado. Quando você pega uma paróquia, uma igreja católica menor, elas tornam-se um problema, tá? Mas é por causa disso, tá? Então esse sistema de Constantino acaba influenciando, a igreja se une ao Estado, então o Estado, para ganhar força, mistura-se outras religiões e acaba crescendo. Então ele acaba mais agradando ao povo, e aí quando o povo, digamos, não concordava-se com as leis estabelecidas, aí havia a perseguição, que aí houve
é a perseguição para com os cristãos. Aí até o século XV, depois que o Lutero vem. Foi, né? Aham. Então, ó, a gente vai fazer uma introdução ao Novo Testamento agora. Então, esse interbíblico deu para entender mais ou menos, né? Ou deu para entender tudo? Deu? Para quem não sabe, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Velho Testamento, boa parte, escrito em hebraico. Depois, já no livro de Daniel e alguns profetas, começa a entrar o aramaico. Então, o hebraico, que é a língua original dos judeus, é a língua deles oficial. Aramaico. Como que o aramaico entrou dentro da Bíblia? Quando eles são levados cativos ali com Daniel, o que acontece? Nabucodonosor ele faz o quê? Com Daniel, ora, vocês vão ter que adorar os nossos deuses, vai ter que se adequar à nossa cultura, vai comer o que a gente come, vai mudar o seu nome, vai mudar toda a sua cultura daquilo que eles já tinham. E aí a língua falada pelos caldeus, né, pelos babilônicos, era o aramaico. Então ele acaba morando no lugar que só fala aramaico e tem uma influência. Então o povo, quando vem para a Babilônia, começa a falar o aramaico. Então, aí os filhos deles nascem, que idioma eles vão falar onde eles vivem? O aramaico. Então alguns profetas escrevem boa parte dos seus escritos em aramaico, e o hebraico se mantém ali dentro dos cultos. Aí surgem as sinagogas, né? Não existia mais o templo, as sinagogas surgem, e aí entra o hebraico. O hebraico ele é utilizado dentro dos contextos religiosos, ali nas sinagogas, em estudos, em debates, era guardada pelos rabinos, né? pelos judeus mais ortodoxos, tá bom? E nesse período, antes de chegar no Novo Testamento, né, nesse período interbíblico, é aí que entra a escrita do Novo Testamento, que é o grego. Tá? Todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Tá bom? Vocês querem saber por que ele é grego? Vocês querem já ir direto do Novo Testamento? Por quê? Quer saber de tudo? Quando a gente sabe que houve Império Babilônico, pois veio Medos e Persas ali com a rainha Esther. Então, Medos e os persas dominam o mundo. Depois eles perdem o império para Alexandre o Grande, que é um grego. Então, quando ele domina o mundo, né, aquela parte. Até o Alexandre o Grande entra nessa. Quando ele assume o reinado, ele está conquistando territórios. E qual que é a ideia dele? Trazer a cultura grega para o mundo. Então todos deveriam, como se fosse o nosso inglês hoje, tem uma língua universal, uma língua comercial, né? uma língua, digamos, internacional. É o grego. Então ele coloca o grego como escrita, coloca o grego como fala de comércio entre as outras nações. E essas pessoas se adequam ao idioma grego, tá bom? Então, quando eles chegam lá no primeiro século, que é quando no período de Jesus, aí todos eles já estão familiarizados com o grego, com a cultura helenista. Tá? A helenista é a cultura grega que é imposta ali, tá bom? É uma mistura, né? É uma mistura. Estrangeiro que Uma mistura. de Deus. Porque eles são dominados por várias nações. O movimento disso, né? Era muita mistura que foi na Bíblia. Foi. Que nem, aí para você ver, olha que loucura, vai até trabalho. Que nem nas sinagogas, os judeus falavam hebraico. No seu cotidiano falavam aramaico. E na hora de comercializar ou em uma outra nação, grego. Então eles lidavam com 3 idiomas constantemente, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora só do Novo Testamento. A gente vê quais são os primeiros 4 livros ali escritos. São os evangelhos, tá? Que é Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Alguém já conseguiu ler os quatro? Os quatro evangelhos? Conseguiu já ler? Não conseguiu? Por quê? Já. Eu vou. Quando vocês forem ler agora os quatro evangelhos, vocês vão perceber que há uma diferença entre eles. Você pegar Mateus vai trazendo lá no capítulo 1 a genealogia de Abraão até Jesus. E você percebe que há muito mais cultura judaica, né, sobre os fariseus, saduceus, toda a cultura de judeu, diferente dos outros. Por quê? Porque cada autor vai trabalhar com o público. Então o próprio Mateus, que é o publicano, que andou com Cristo, né, que foi discípulo, se tornando-se apóstolo, você vai ver que ele está falando para o povo judeu. Por isso ele começa em Abraão até Jesus, e ele está ministrando, ele está ditando aquele povo, comprovando para os judeus que Jesus é o Cristo, que ele veio diante dos judeus como aquele que haveria de salvar a humanidade. Então, Mateus ele escreve ao público judeu. Marcos, ele, que na verdade é João Marcos foi um discípulo de Pedro. Então, andou muito com Pedro, né, dentro do contexto ali de Atos. Vemos algumas citações dele. Mas agora, quando Marcos escreve, ele está escrevendo para o público romano. Então, Roma não vai pegar e estudar a cultura judaica. Você pode ver que ele não vai trazendo genealogia. Ele vai trazer, é o livro que mais vai falar sobre milagres. Então, ele vai chegar a trazer para os romanos um Cristo de milagres. Um Cristo que faz proezas. Então, quando você lê Marcos, vai ver uma linguagem simples, mas porém que fala-se de milagres, tá? Tem Lucas. Lucas ele vai falar, muitos falam que é aos gentios e gregos. Então Lucas ele é o que vai trazer uma linguagem mais técnica, vai ser o que vai mais citar parábolas, como os gregos gostavam dessas coisas de conhecimento, filosofia. Então o próprio Lucas, sendo grego, é o único autor da Bíblia que não é judeu, tá? É Lucas, e Lucas escreve o Evangelho de Lucas e livro de Atos. Ele vai trazer uma ideia para os gentios, então, para os gregos. Então vai trazer muitas parábolas, muitas citações das pregações, ensinos de Jesus. E o Evangelho de João, tá? O Evangelho de João é diferente dos outros. Por quê? Porque os evangelhos ali foram escritos 40, 60 depois de Cristo. O Evangelho de João é um dos últimos livros da Bíblia. A gente pensa, mas não é Apocalipse? Porque está lá no final? Na verdade não. Apocalipse é um dos primeiros livros que João escreve. Agora, o Evangelho de João, quando ele volta, quando ele sai da ilha de Patmos, já com a revelação do Apocalipse, ele volta. Aí ele começa a descrever ao povo, as proezas. Então ele vai trazendo. Se vocês pegarem aqui, vamos abrir a Bíblia. Acho que é até melhor eu explicar isso aí para vocês. Isso é muito interessante. Vamos lá em Evangelho de João, capítulo número 1. Eu gosto do Evangelho de João, que ele é bem destacado, é bem diferenciado. Não que os outros, não sejam importantes. Mas João capítulo 1, a gente vai entender para quem João está escrevendo. João, quando a gente vê o capítulo 1, a gente fala assim, o que João está tentando escrever? Ele na verdade está defendendo um princípio de quem era Cristo. Tá? Se você pegar aí João capítulo 1, verso 1, olha o que a Bíblia diz. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verso 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando João ele vai escrever o Evangelho de João, sempre quando vocês forem ler a Bíblia, só uma dica. Quando a gente pega um versículo assim isolado, tente estudar a história. O que está acontecendo ali? Que período que ele está escrevendo? Por que ele está escrevendo dessa forma? A gente sabe que João escreve o Apocalipse, tá em último, mas foi o primeiro livro de João que ele escreve, tá? Na ilha de Patmos, já explico um pouco. Agora, quando João ele volta da ilha de Patmos, ele volta para a igreja de Éfeso, onde o apóstolo Paulo fundou, depois deixou a Timóteo, e aí Timóteo vem e falece, João já está bem velho, e aí quando ele chega diante da cidade de Éfeso, há uma grande idolatria, a deusa Diana, né? Diana tinha como seus cultos a prostituição, e o povo que servia-se a Deus, né, os cristãos que serviam a Jesus, estavam corrompidos com a cultura grega. Então, quando João ele chega agora dentro da cidade de Éfeso, ele vê a igreja corrompida. E aí, quando ele vai trazendo, no princípio era o Verbo, ele estava trazendo, o Cristo que um dia, né, que foi apresentado a vocês, que vocês esqueceram. E agora ele está comprovando, ou seja, debatendo com aquele povo, para que eles voltem